Vince Barros, pastor de Vitória, Espírito Santo. E hoje a gente vai bater um papo com ele, falando sobre o que é a igreja de fato, né? E como essa igreja vem se comportando nos dias de hoje. Então, Vince, eu já começo o nosso bate-papo te perguntando como você classifica a igreja de hoje? A gente vive dias muito difíceis, porque a igreja do Senhor, aquela que está no coração de Deus, eu penso que está difícil disso tudo que a gente vê na terra. E eu creio que Deus quer mudar essas coisas. E na realidade tem que começar por nós, porque a esperança do Senhor é que os seus discípulos sejam fiéis, tementes a Ele e que possam, segundo diz a palavra, andar como Ele andou. Então hoje tem muita confusão sobre isso. Bom, você viaja o mundo inteiro, né? Só o Brasil não, mas o mundo inteiro. E quando você coloca o que a gente vê por aí, o que você quer dizer exatamente? O que está acontecendo exatamente pelo mundo afora? Quando Jesus começou a trabalhar esse processo todo de levantar a igreja, ele começou a formar os seus discípulos. E os discípulos, eles tinham uma posição em que eles entregavam tudo, que eles queriam dar um testemunho na terra. Quando nós abrimos a palavra de Deus e alguns textos, a gente pode lembrar disso. Por exemplo, um dos textos muito conhecidos é o texto de Mateus, no capítulo 5, versículos 14 até o versículo 16. O propósito de Deus é que, de fato, a luz de Jesus, ela possa brilhar diante dos homens, para que os homens vejam as suas obras através de nós e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E na sua opinião, os homens não estão fazendo isso? Tem sido algo difícil, no geral, esse contexto. E as pessoas não conseguem ver a igreja, o testemunho, essa revelação de Deus na terra. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade que as pessoas têm em colocar na prática o que está nesse livro, né, que é a Bíblia? É uma quantidade de situações na igreja, elas tomaram o caminho do profissionalismo, do comércio. E essas situações, quando a gente olha para a vida de Jesus, elas não aconteciam. E as pessoas também são exploradas na sua inocência ou no seu desejo de exercitar a fé. Pessoas tomam a religião como um meio de vida, de status, de poder e abusam dessas pessoas que querem buscar a Deus. Então, isso tem sido uma dificuldade. E ao invés de gerar a vida de Deus nos homens, para que então na terra as pessoas olhem para os homens e veem a Jesus, elas não têm conseguido ver a Jesus e sim a religião. Bom, já que você está tocando aí nesse assunto, me permita, pastor, entrar um pouquinho mais a fundo nisso, né? Sim. A gente sabe que hoje a gente vive dias em que as pessoas, de fato, são muito enganadas também, né? Sim. Então a gente vê aí venda de vassoura porque faz parte de uma campanha, né? Tem gente que faz empréstimo bancário para pagar essa vassoura porque acredita que aquilo vai levar ela a receber um milagre e outras coisas mais. Tem pessoas também que comentam que Jesus já veio e que está pregando o evangelho aí em algumas partes. Então, assim, na verdade, são muitas coisas que estão acontecendo em nome de Deus, né? Nós temos que, inclusive, lembrar que Jesus, ele está no meio de nós. Porque a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, e no caso ele está dentro de nós, em nós. Então, essas pessoas que dizem que Jesus veio, está em algum lugar, operando algum milagre, devíamos todos ser Jesus, operando milagres na terra. E talvez um dos maiores milagres que nós precisamos
que os homens vejam é que o testemunho que damos de serviço, de amor para as comunidades, né? Por exemplo, numa escola, qual é o nosso testemunho para cooperar com todo um processo numa escola pública que tem necessidades, né? Rapazes, moças e situações todas que hoje estão tomando um caminho que é fora do propósito de Deus. Eu creio que sim, nós devíamos ver Jesus nessas escolas através do nosso testemunho e não situações que têm acontecido de pessoas que estão explorando a fé e muitas vezes tirando proveito e partido dessas situações que não coopera para o que Deus quer revelar na terra. Muita gente que não conhece a Jesus, né? Até comenta, às vezes em meio a uma roda, na brincadeira, fala, né? Ah, eu também vou abrir uma igreja. Tá muito fácil. Então, a mercantilização do evangelho se tornou assim algo muito, muito evidente, né? Já me perguntaram, me dá uma receita sobre como abrir uma igreja, como se fosse um negócio. Mas igreja não é negócio. Igreja, de fato, é a expressão de Deus aqui na terra. E nisso nós teríamos que orar, ler a palavra, ser temente a Deus através da palavra. E alguém que pensa que igreja é um bom negócio, se nós queremos viver piamente em Cristo Jesus, é a palavra que diz isso em 1 Timóteo 3, 2, 12, nós vamos padecer perseguições. Então, se alguém quer um caminho fácil, não é a igreja. Não pode pensar na igreja, que não é isso que estão fazendo com ela. O que é ou quem é a igreja de fato? Então, é bom a gente abordar essas coisas todas, e quando a gente pensa nessas mentiras todas, nesses enganos todos, é bom sempre lembrar que a verdade, quando ela é exposta de uma maneira contundente, então, com a graça de Deus, a verdade pode prevalecer. E é uma maneira de nós desmascararmos totalmente a mentira. Então, uma coisa importante é a gente dizer sobre quem é a igreja, porque a igreja somos nós, já compartilhamos um pouquinho sobre isso, mas dentro do modelo que Deus quer de igreja, era muito importante, ou é muito importante nós pensarmos que o que Deus quer é levantar a cada um de nós. E esse levantar, isso quer dizer que nós estamos dando um testemunho de Deus, um testemunho da vontade de Deus. E aí tem um detalhe muito importante, que a gente tem uma ação a fazer. E é prático. Uma coisa é que a igreja é simples. A igreja do Senhor é simples. Ela não é enigmática, como alguns querem vivê-la. Ela não é algo assim no sentido comercial, como também Deus já está nos falando. É algo espiritual de Deus, que nós podemos viver à luz da palavra, debaixo do poder de Deus, debaixo da oração. E essa igreja que eu estou muito impressionado nesses dias. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre essa igreja, a verdadeira igreja de Cristo, que é o que o pastor Vince está colocando aqui, logo após o intervalo. Portanto, não saia daí, fique na nossa companhia, porque a gente volta já já. Bom, e de volta conversando com o pastor Vince Barros, que também é missionário, né? Viaja o mundo inteiro e tem assim uma visão muito ampla do que realmente é a Igreja de Cristo. Você colocou uma frase aí para mim que eu achei interessante, né? Há muitas pessoas dentro da igreja, enquanto que muitos estão morrendo lá fora sem conhecer Jesus, né? É uma grande falha da igreja, então, né, Vince? Eu creio que essa
abordagem é muito importante, porque as pessoas, elas, até por uma cultura, uma informação equivocada, elas passaram a entender que a gente tem que achar Deus lá dentro daquela casinha chamada igreja. Então, o investimento, algumas vezes, alto, né, para comprar um salão, para então ornamentar, esse processo todo de equipar, é muito dinheiro gasto com isso, quando de fato nós devíamos investir na igreja, que não é pedra nem tijolo, mas que são homens, e segundo a palavra, homens cheios do Espírito Santo. Então, o que Deus tem nos falado de uma forma forte nesses dias, é algo que Deus já tem me dado há alguns anos, é que essa igreja de Deus, ela tem que estar presente onde o pecado está. Então, nós temos que ir para a rua, para abordarmos as pessoas. Sair das quatro paredes. Nas ruas, porque a igreja são aqueles que saíram para fora. Então, hoje, nós estamos dentro das quatro paredes, quer dizer, a gente tem que mudar isso. Eu tenho me esforçado para mudar isso. Em várias cidades do Brasil e do mundo, eu estou trazendo essa mensagem, que eu entendo que é profética, que a gente não pode ficar dentro de um contexto do salão, cantando, pregando e orando para crente. O que mais nós vamos fazer com esses crentes que já ouviram a palavra uma quantidade de vezes, que estão orando, e é gente boa, até de boa conduta, mas que não produz nada. Ficamos dentro desse processo, confinados a um salão, o que eu tenho chamado até de um entretenimento que o inimigo gosta, porque enquanto a gente está lá dentro e não produz nada, as pessoas estão morrendo lá fora. E muitos estão morrendo, inclusive, dentro da própria igreja, né? Bom Ou dentro lembrar. do templo, né? Isso também Deus tem nos falado, que a gente tem uma quantidade de pessoas morrendo lentamente com a aparência de que estão vivas. E alguém pergunta se somos da igreja, então a resposta é sim, e a gente cumpre algumas responsabilidades, né, dos crentes, né, que tudo isso são nomenclaturas que eu entendo que não expressam o que é Jesus. Como discípulos, não é ser só crente, não. Nós temos que ser discípulos de Jesus, andar como Ele andou, fazer as coisas que Ele fez. Então, o processo é diferente, tem que haver uma mudança de mente, como diz a palavra, e a gente entender que a igreja do Senhor não pode estar inativa como está, inapta para a obra que tem que fazer. Tem algo aqui numa passagem de Lucas, no capítulo 10, depois que Deus estava trabalhando com os discípulos, formando, nos versículos anteriores, a gente pode notar o quanto ele repartia dessa formação, e quando começa o capítulo 10, então ele enviou os discípulos de 2 a 2. Nas cidades, a gente percebe que, então, eles não estavam dentro de um processo, de um lugar fechado, mas andando pelas cidades, pelas aldeias, pelos povoados, na rua, abordando um cego, um paralítico. O próprio Jesus não se preocupou, né, em construir templos, em denominar os templos, né? Não se preocupou. O exemplo que ele deixou foi justamente o contrário do que está acontecendo hoje. Qualquer pessoa abre igreja, é templo demais, são denominações demais, confundem muito as pessoas. Tem uma palavra em Mateus 22:19 que diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então tem muita gente hoje que está compartilhando estudos,
teologias, pesquisas. Não é ruim estudar, não é ruim aprender, é de Deus aprender. Mas ele não estava dentro de uma sala de aula ou um divã, ele estava abordando pessoas na rua, a cada dia. A gente vê que a ação dele, o tempo todo, era uma ação para fora. E nós insistimos numa ação para dentro, improdutiva, com gente que com o passar do tempo dá problema. Então o pastor brinca de pastorear as pessoas e as pessoas brincam de estarem sendo pastoreadas. Entregam seus dízimos, alguns, as suas ofertas, e elas se sentem bem, participam da ceia, mas de fato o que Deus quer é que a igreja comece na casa deles e que eles possam fazer a obra a partir das suas casas, amando suas esposas, educando os seus filhos e a partir da casa, como testemunho para os vizinhos, para a cidade, nós possamos alcançar essa cidade. Uma coisa interessante quando a gente fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo, como que a igreja cabe numa cidade? Cabe. Toda igreja cabe numa cidade, não é num estádio, como alguns pensam assim, então eu vou construir um estádio para 100 mil pessoas. Não, se essa cidade tem 200 mil pessoas, ela tem casas que comportam, então, essas 200 mil pessoas, e a igreja tem que estar naquelas casas, onde Deus está salvando pessoas, pessoas que têm fome, elas passam a comer, porque nós somos uma família, ajudamos uns aos outros. Alguém que tem que fazer um exame, então nós vamos ajudar a pagar, porque somos uma comunidade. Então, era assim que vivia a igreja de Atos dos Apóstolos, que havia poder, havia milagres, havia comida, comunhão, relacionamento, havia serviço na igreja, havia amor da igreja, mas não é dentro de um ambiente fechado. Podemos estar dentro de um ambiente fechado. A gente sente muita falta disso hoje, né? Mas olha, eu vou continuar esse bate-papo com o pastor Vince Barros no próximo programa, tá? Você não pode perder, porque o assunto realmente é bem interessante e eu tenho certeza que você está aí curioso para continuar acompanhando esse bate-papo. Pastor, vamos continuar conversando então no próximo programa, esclarecendo mais o que é verdadeiramente a Igreja de Cristo, tá bom? Com prazer.